Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, começamos a estudar hoje sobre a Revolução Industrial. Você já fundamentou o assunto, a gente já conversou um pouquinho semana passada e hoje a gente vai entrar na Revolução Industrial em si, certo? O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que ocorreram a partir mais ou menos da metade do século XVIII, 1760, que começou na Inglaterra, onde mudou a forma de produzir as coisas. Agora começaram a usar máquinas e surgiram as fábricas. Isso muda não só a forma de produzir as coisas, mas também a forma de viver das pessoas, que agora vão ter que ir às fábricas trabalhar, a vida da sociedade muda, certo? Então, gente, a gente falou um pouquinho, mas hoje a gente vai explicar um pouquinho melhor. Desde muito tempo atrás, já quando Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva no jardim, as pessoas começaram a criar coisas, né? Começaram a criar, por exemplo, instrumentos musicais, pegavam para fazer uma flauta, pegavam um bambu, fazia furinhos, assoprava ali para dar som, fazia tambores. Começaram a criar objetos de argila, né? Panelas para cozinhar e tantas outras coisas, enfeites. As pessoas criavam coisas. E essas coisas são chamadas de artesanato. Por quê? Porque são criadas pela pessoa. O que define um artesanato? Até hoje, né? A gente compra às vezes alguma coisa feita por artesanato. A pessoa que faz o objeto, ela faz o objeto inteiro, do começo até o fim, né? Por exemplo, um pano de prato. A pessoa pinta o pano de prato, a pessoa faz a costura, a pessoa faz ali o crochê, prepara todo o pano de prato e ela que é dona da matéria-prima. Por exemplo, o pano de prato, ela precisa um pano, ela precisa as tintas, ela precisa a linha, e ela também é dona das ferramentas, no caso do pano de prato, da agulha de crochê, dos pincéis. Então, o artesanato se caracteriza pela pessoa fazer o objeto do começo ao fim e ela ser dona das ferramentas e também ser dona da matéria-prima, aquilo que eu uso para fazer alguma coisa. E isso existe até hoje, né? O artesanato. Acontece que quando houve as grandes navegações e os europeus começaram a conhecer outros continentes, a Ásia, a América, a África, começaram a ter mercados, pessoas para comprarem coisas nesses outros continentes, eles começaram a ter que produzir bastante e rápido. Aí para uma pessoa fazer do começo ao fim, ficava mais demorado, demora mesmo. Então, o que aconteceu? Alguns negociantes estabeleceram oficinas, fizeram oficina e convidaram as pessoas que sabiam fazer as coisas para trabalhar na oficina dele. Então, as pessoas eram pagas e quem comprava a matéria-prima era o dono da oficina. Quem que fornecia as ferramentas? O dono da oficina. Mas os trabalhadores trabalhavam cada um numa parte. Por exemplo, se fosse um lugar de uma oficina para fazer calçados. Um ia recortar o couro, o outro ia pintar o couro, o outro ia costurar, o outro ia colar a sola. Cada um faz uma parte. E aí vai mais rápido mesmo. E fica pronto mais rápido, eles podem produzir bem mais. E cada trabalhador ganha um salário. Trabalham na oficina do dono, né, do negociante ali, e recebem um salário para ir lá trabalhar todos os dias e fazer cada uma parte do trabalho. Isso se chama manufatura. Por que manufatura? Você viu no dicionário, manufatura é feito com a mão. Ainda é feito com a mão, usa as ferramentas, mas é feito com a mão. Mas cada um faz uma parte e a oficina é de uma pessoa, dono da oficina, os outros são assalariados, eles trabalham ali, certo? A Inglaterra foi um país que produzia muitas manufaturas para vender, para toda parte. E a Inglaterra vai ser o primeiro país que vai fazer a Revolução Industrial. Muito bem, isso então é como era produzido. Então, produzir as coisas à mão desde o começo do mundo até o século XVIII.
Acontece que na metade do século XVIII houve uma invenção que mudou tudo, a forma de produzir as coisas. Que invenção foi essa? A máquina. A máquina movida à força do vapor. Vapor. Quando você ferve água, sai aquele... Não... Se você coloca numa chaleira e começa a ferver, não começa a levantar a tampa quando está fervendo bastante? Então, essa é a força do vapor. Então, eles descobriram uma forma de fazer a máquina se movimentar com vapor. E lá na Inglaterra que começou. E começou usando a máquina a vapor para fazer tecidos, certo? Então, eram os grandes teares movidos à força do vapor. Aí começou, então, a maquinofatura. Nós falamos do artesanato, falamos da manufatura e agora, então, a partir da metade do século XVIII, a maquinofatura. E é isso que a gente quer estudar agora. A maquinofatura. Uma máquina substituía muitas pessoas no trabalho e muitas ferramentas também. E então, precisava pouca gente para operar uma máquina que ia fazer o serviço de muita gente. As pessoas não trabalham mais em casa, não trabalham mais em oficinas, agora as pessoas vão para a fábrica, tem horário para chegar na fábrica, tem horário para sair, elas trabalham para o patrão é o dono da fábrica, é o dono das máquinas e paga um salário para cada um fazer a sua parte, certo? Com a força da máquina, a máquina que trabalha. Muito bem, a Inglaterra, como eu disse, foi o primeiro país que fez a Revolução Industrial. Como é que a Inglaterra conseguiu? Bem, ela juntou algumas características importantes. Por exemplo, ela tinha dinheiro, capital. Capital é dinheiro para investir. Tinha dinheiro para investir por quê? Porque a Inglaterra já vendia muita manufatura para a Europa, para outros lugares, e com isso ela conseguiu dinheiro. Além disso, a Inglaterra emprestava dinheiro a outros países também, e tinha várias formas da Inglaterra ter dinheiro. Além disso, tinha muita mão de obra, gente para trabalhar, e como tinha muita gente para trabalhar que precisava de emprego, as pessoas aceitavam um salário pequeno. Então, a mão de obra abundante também colaborou para acontecer a Revolução Industrial lá. Uma coisa que vinha acontecendo é que a Inglaterra produzia muito tecido feito de lã. E a lã vem de onde? Da ovelha, isso mesmo. Acontece que existia, desde a época da Idade Média, que a gente já estudou, existiam terras comuns, onde que todo mundo podia usufruir, na época dos feudos, e agora na Inglaterra, nessa época do século XVIII, ainda tinha essas terras comuns. Ia lá, pegava madeira para o fogão, ia lá, utilizava para plantar, eles utilizavam essas terras. Acontece que os criadores de ovelhas, de olho no dinheiro que estava rendendo, vender o tecido, a lã, né, de ovelha, eles começam a fazer cercas, cercar essas terras e não deixar mais ninguém plantar, nem buscar madeira, nem fazer nada ali. Eles cercavam as terras para criar ovelhas. E aí, isso ficou conhecido como cercamentos. Fez com que um monte de gente, camponeses, não soubesse mais o que fazer da vida. A vida inteira eles moraram ali, não era terra deles, era terras comuns, mas eles moravam ali. E agora eles tiveram que sair. Para onde vão? Vão para as cidades grandes. E o que vão trabalhar? Vão para a fábrica, entendeu? Então tinha muita gente para trabalhar. Eles trabalhavam por um preço bem baixo. Que mais? A Inglaterra também tinha minas de carvão, que eles usavam para queimar, para fazer o vapor. E também tinha minas de ferro, que era importante para fazer as máquinas. Tá? Então, isso ajudou também a Inglaterra a conseguir fazer a Revolução Industrial por primeiro. Além disso, a Inglaterra já tinha um comércio forte, um comércio interno, e também tinha os puritanos, tão perseguidos, né? Mas ainda existiam puritanos na Inglaterra. E os puritanos eram disciplinados, trabalhavam bastante, dedicados ao trabalho, dedicados à oração. E essas pessoas, os puritanos, não condenavam ganhar lucro. Eles achavam até que era um sinal da bênção de Deus ter a pessoa que conseguisse ir bem na vida. Então, eles trabalhavam bastante. Isso também ajudou para a Revolução Industrial acontecer primeiro na Inglaterra. Muito bem. E aí, por último, um outro motivo que ajudou que acontecesse primeiro na Inglaterra foi a Revolução Gloriosa.
Revolução Gloriosa foi uma revolução política onde que ficou decidido que o rei não ia ditar as normas sozinho, ele não seria absolutista, mas ele tinha que sempre perguntar para o parlamento. O parlamento, os parlamentares, o primeiro-ministro e os outros líderes da nação iam decidir junto com o rei. O rei não poderia decidir as coisas sozinho. Isso fez com que as pessoas pudessem ajudar a tomar as decisões e ajudaram a tomar decisões também nessa área de criar fábricas e tudo isso, certo? Então, hoje nós vimos por que começou na Inglaterra e a diferença entre artesanato, manufatura e maquinofatura, certo? Uma boa semana de estudos para vocês!